Tudo que acontece na natureza influencia a gente, tudo que a gente faz com a gente e com a natureza vai influenciar a natureza, né? Há mais ou menos 3.000 anos atrás, um carinha chamado Agnivesha escreveu um livro chamado Charaka Samhita. Esse livro, esse manuscrito, ele é um tratado ayurvédico, é o mais importante, o mais usado, lido, mais respeitado dentro do Ayurveda. Esse carinha, esse Agnivesha, ele contou pra gente ali no Charaka como que as pandemias surgem, por que elas surgem. Na verdade, ele foi um pouquinho mais extenso e ele falou por que as dizimações em massa acontecem. Então, por que acontecem as pandemias, epidemias, pragas, guerras, né? E como que isso se instala. E aí, ele diz que a chave de tudo, a raiz, na verdade, de todos esses problemas que geram uma dizimação em massa é o erro intelectual. Ele também usa a expressão blasfêmia intelectual. O que é isso? Então, segundo o Charaka, gente, eu só fazendo um parênteses aqui, eu tô contando para vocês, né, de acordo com o que eu li, com o que eu estudei, que ainda é muito pouco. Eu li o Charaka, mas é óbvio que tem outros que também vão falar sobre isso, vão falar sobre outras teorias, enfim. Mas eu li o Charaka e eu tô trazendo para vocês a minha interpretação sobre o que eu li. E então, voltando, ele diz que tudo isso, a raiz de todos esses problemas está nessa blasfêmia intelectual, nesse erro intelectual. O que é esse erro intelectual, essa blasfêmia? É quando o ser humano ele passa a agir, a não se preocupar mais com alguns preceitos morais, éticos, né? Ele perde os seus valores, ele começa a agir por impulso, a experimentar sentimentos como raiva, ódio, ambição. Ele para de se preocupar em respeitar a natureza, em manusear de forma consciente. Ele não respeita mais os animais, ele não respeita mais pai e mãe, ele não respeita mais os sábios, os líderes religiosos, não respeita mais o próximo. Enfim, quando o ser humano começa a ter esse tipo de atitude, e aí também entram atitudes como comer qualquer coisa sem se preocupar com como que aquilo vai fazer bem ou mal para sua saúde, né? Então, comer qualquer coisa aleatoriamente, não se preocupar com a saúde, fazer coisas prejudiciais, então beber demais, fumar, tudo isso é erro intelectual, né? Por erro intelectual, o ser humano começa a agir dessa forma. O ser humano começa simplesmente blasfemar mesmo. Então, eu sei que esse hambúrguer vai me fazer mal, eu sei que esse chocolate vai me fazer mal, mas eu vou comer mesmo assim porque eu não tô nem aí. Então, o ser humano começa a ter esse tipo de atitude. Quando o ser humano começa a agir dessa forma, o ser humano começa a impactar na natureza, né? Como eu já falei aqui, o Ayurveda interpreta que nós somos o universo, nós somos parte de tudo isso, nós somos parte da natureza, né? Nós não estamos na natureza, nós somos ela. Então, a partir do momento que nós somos tudo isso, então tudo que acontece na natureza influencia a gente, tudo que a gente faz com a gente e com a natureza vai influenciar a natureza, né? Então, quando a gente começa a ter esse tipo de atitude, a gente começa a degradar a natureza. E aí ele fala, ele diz que quando isso acontece, então as más ações começam a tomar conta do mundo ou de uma localidade, né, específica, um país, um estado, sei lá. As boas ações começam a sumir. As pessoas boas começam a deixar aquela localidade, as más ações começam a se sobressair em relação às boas ações. Os deuses, né, as entidades divinas, elas largam aquele lugar, elas deixam de viver ali, elas deixam de estar ali. Então aquele lugar começa a ser tomado por escuridão, por muita tristeza, lamentação, doenças, ódio. E aí começam, então as pessoas começam a viver por ódio, as pessoas começam a matar sem motivo, por qualquer coisa, começam a fazer guerras. E aí elas começam a ser acometidas por pragas, por pandemias, por epidemias.
e começa a haver toda a dizimação em massa, porque o que eu interpreto ali, né, do que eu li, não é que Deus esteja se vingando das pessoas, mas é uma coisa natural, né? Quando as pessoas começam a não se preocupar com o ambiente em que elas estão, com as pessoas à sua volta, começa a fazer mal para a natureza começa a perder as suas qualidades, né? E é isso que ele fala. E o que acontece é que esses maus hábitos, eles começam a causar então, uma diminuição da qualidade da água, do ar, da terra, né, do solo e das estações do ano. Então, a gente começa a perceber essas qualidades ruins nesses elementos, nesses fatores. E aí, por mais que o Ayurveda fale pra gente que cada um tem uma constituição, cada estilo de vida vai ditar as doenças que a pessoa vai ter, ou a saúde que ela vai ter, e tudo é tratado individualmente no Ayurveda, né? A gente sempre fala muito isso, que as pessoas podem apresentar os mesmos sintomas da mesma doença, mas elas vão ser tratadas de forma diferente, porque a causa vai ser outra, né? Por conta do estilo de vida de cada uma, da história de cada uma. Mas nesse ponto, né, quando existe essa dizimação em massa, o Charaka ele vem e explica pra gente que isso acontece porque a gente está falando, nesse caso, de fatores que são comuns a todos os seres humanos, né? Então, por exemplo, quando você tem uma contaminação, uma poluição na água, né? Todo ser humano que está naquela região com aquela água ruim, de qualidade ruim, contaminada, vai sofrer as doenças que vão vir derivadas dessa contaminação. Quando o solo está depredado, quando o solo está estragado, vamos dizer assim, está poluído, está fraco, ou está cheio de agrotóxico, por exemplo, está cheio de veneno, todo mundo que comer aquilo vai sofrer as consequências daquilo. Por mais que você seja saudável, aquilo é um fator comum, você não tem como fugir. Então, você que se cuida vai sofrer e o teu amiguinho que não se cuida também vai. Quando existe uma poluição do ar, né, da atmosfera, quando existe ar com pó, tudo isso vai influenciar na sua saúde também, é um fator comum. Por mais que você se cuide, você vai respirar esse ar e você vai sofrer as consequências disso. E o Charaka fala que o principal problema, o mais sério, é quando existe a poluição, ele usa essa palavra, mas eu usaria a palavra desequilíbrio nas estações do ano. Então, quando começa a chover fora de época, então, sei lá, nevar na primavera, chover em época de seca, não chover e ter seca numa época de monções, por exemplo, os tufões, né, esses ventos fortes que se chocam, tudo isso mostra que as estações do ano estão desequilibradas, então existe um problema muito maior, existe um desequilíbrio, uma poluição que já atingiu algo que você não pode mais controlar, né? A água você pode tratar, você tem uma série de coisas hoje em dia, né, na modernidade que você pode tratar. O ar você pode evitar respirar o ar poluído, né? Você fica mais dentro de casa, você usa uma máscara com filtro, sei lá, você diminui os efeitos dessa poluição. Você, em relação ao solo também, você pode plantar na sua própria casa, você pode escolher de produtores que você saiba procedência, enfim, tem uma série, você pode tratar, né, também aquela terra, e então você consegue driblar. Agora, quando esses desequilíbrios eles atingem as estações, é porque já tá num nível aí que o negócio tá pegando. E então, o que o Charaka fala é exatamente isso. Então, que essas más ações humanas é que geram essas dizimações em massa. Então, é que geram, por exemplo, a extinção ali de inúmeros animais, que gera os animais aquáticos saem daquela água que está poluída, então você para de ter peixe, você não consegue mais se alimentar direito, por exemplo. E tudo isso vai afetando os seres humanos, coisas que os próprios seres humanos fizeram, né? Começam a afetar essa sociedade. E aí, com relação às pandemias especificamente, o que ele diz é que, principalmente os maus hábitos de higiene é que causam as pandemias, né? Causa das pandemias. Por quê? Porque então contato inadequado, com falta de cuidados de higiene necessários com animais, com a própria natureza em si,
a falta de cuidado ao lavar os alimentos para comer, enfim, tudo isso, essa falta de higiene mesmo em relação a tudo e principalmente ao que a gente ingere, é que gera esse contato com micro-organismos que podem ser nocivos à nossa saúde, né? E a gente sabe que vírus é um micro-organismo e a pandemia, por exemplo, de Covid-19 é justamente causada por um micro-organismo, por um vírus. E aí, então, esse manuseio inadequado, essa falta de higiene é que vai gerar as pandemias. Então, no fim, é culpa nossa, tudo culpa nossa. E aí o Charaka também traz uma série de outras explicações sobre as eras, né? Que a gente tá numa era que é a última era que o universo passa, que ele passa por 4 eras, nós estamos na última, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, então ativa o sininho se você quiser saber sobre isso, que eu vou falar um pouquinho sobre as eras e por que a gente vai passar por isso mesmo, a gente tá passando por isso e é algo natural, porque o ser humano é assim, infelizmente. E eu também vou falar um pouquinho sobre karma, porque ele também cita o karma, né? Ele diz que as pessoas que tiverem tais e tais ações, que eu vou falar no próximo vídeo, podem ficar um pouco mais tranquilas, né, na pandemia, né, nesses momentos, porque pode ser que provavelmente elas vão conseguir sair bem disso, mas se elas estiverem predestinadas a sofrer com isso, elas vão sofrer. E aí ele explica um pouquinho sobre karma e eu vou falar com vocês sobre essas questões no próximo vídeo para não ficar muito extenso. Então, fica ligadinho, ativa o sininho e amanhã a gente conversa mais.